Olá, meu canal Dialeto Nerd, aqui Bruno. Hoje venho falar contigo sobre Kunlun Generic Romance, um anime que acabei de ver recentemente. E venho aqui também aproveitar e vou fazer aqui o react do desabafo aqui do Intoxi Anime, que é um canal fantástico, enorme, enormíssimo. Peço-te que dês uma vista de olhos no conteúdo deles, que é fabuloso. Bora lá. Há tempos que eu não fico tão nervoso com o final. E pior, eu nunca mais vi nada dessa autora. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque se foi sci-fi, então pior ainda. Porque seja lá o que tiver de mistério, não vai fazer sentido nenhum no final. Ele está mesmo furioso com isto. Esta introdução acho que explica muita coisa da opinião dele. Imagina o resto aí. Não faz isso, pô. Eu tô vendo um negócio pra não imaginar, caramba. Eu tô vendo a sua história pra não ter que imaginar. Se for pra imaginar, eu crio minha própria história e imagino, caramba. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de Generic Romance, um romance com mistério de 2025. Eu achei muito interessante a princípio e tinha promessa. Eu achei bastante, já estou aqui a saltar um bocado de etapas, mas eu achei a série bastante envolvente, bastante interessante. O mistério cativou-me. Que teria um final fechado e de fato teve. O problema é que ele não foi bom. Na verdade, muito longe disso. Pelo menos se você gosta de respostas para as perguntas que você teve durante a obra inteira. Eles chegaram no final e é muita cara de pau que eles fizeram. Então vamos lá, dar uma geral aí do que eu achei desse romance que começou muito bem e terminou não muito bem. E quem não puder só dar um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vou aproveitar, já agora, dá aqui um like também no vídeo. Dá uma forçazinha para continuar a fazer estes vídeos. Se gostas de os ver, dá aqui uma forçazinha, faz uma subscrição, dá um like, deixa um comentário, de preferência elogioso. Que dá sempre força. E bom, gente, vamos lá. Essa história acompanha uma mulher. Uma coisa que eu notei aqui, e realmente posso utilizar esta imagem para ilustrar. Este anime, se não me engano, ele é maiores de... Eu acho que está na Crunchyroll para maiores de 16, algo do género. E vem sempre a menção, maiores de 16, violência, nudez, parcial, whatever, assim, essas coisinhas assim. Esta situação aqui, realmente nota-se aqui uma certa tensão. E é engraçado que a série aborda esta tensão, ou tem assim umas imagens um bocadinho mais explícitas. Não muito explícitas, mas assim, tem estas imagens um bocadinho mais insinuantes. Mas fica-se assim, tipo, no primeiro ou segundo episódio. A série depois desenrola-se, anda nas tramas e nunca mais sentimos o mínimo deste tipo de tensão no ar ou algo do género. Não vou dizer que não haja envolvimentos, mas mesmo até nas partes de envolvimentos, o anime foge um bocado desta abordagem um bocadinho mais sensual do início. E um cara que trabalha em uma imobiliária, em uma cidade cheia de prédios antigos, aglutinados, é baseado em um local real, isso aí, inclusive. E tá cheio de mistério sobre essa cidade. A Iruna, principalmente, já mostrava nos trailers, ela do nada acaba vendo uma outra versão da cidade lá. E não sabe por que aquilo aconteceu. Então, mais à frente vai explicando. Eu já vou falar sobre isso, sobre os spoilers e tal. Obviamente vai ser lotado de spoilers. Eu esqueço-me sempre de avisar. Isto vai estar cheio de spoilers. Eu coloco sempre nas descrições, mas vai estar cheio de spoilers. Negócio aqui. Mas o início é basicamente isso. Você é muito curioso com ela também, porque ela descobriu que era noiva, aparentemente, do cara que ela gosta, só que ela não lembra disso. Eles nem têm uma relação no momento, embora ela goste dele. Então, quem é essa pessoa da foto? Nós ficamos assim, ao princípio, ok, são dois colegas de trabalho, mas a partir do momento em que ela encontra esta foto, e ele, inclusive, neste episódio que ela encontra a foto, anteriormente, ele é acordado por ela e ele espeta-lhe literalmente um beijo. E ela fica assim meio atrapalhada, ele fica meio atrapalhado, mas depois do beijo, que é um beijo ainda longo, ele dá um bocadinho de desdém nela. E nós ficamos assim um bocado baralhados. E então, logo de seguida, no fim desse episódio, se não me engano, ela encontra esta foto e adensa-se aqui o mistério. E a relação dos dois é super divertida, só que o cara do nada dá um beijão nela. Olha aquilo que eu tinha acabado de falar. E aí depois fala que desculpa a pessoa errada e você fica meio, o que tá acontecendo aqui, entendeu? Até aí legal. Até aí tava achando ótimo. E essa é a armadilha desse anime. Ele fica interessante por um bom tempo. Ele só te deixa furioso, ou algumas pessoas pelo menos, porque tem gente que não vai ligar e tal, para as respostas certinhas e tal. O que viu lá tá bom já. Mas eu... Por acaso não sei, não pesquisei minimamente agregadores de opiniões, não sei bem qual foi a nota dada a esta série, ou pelo menos a este episódio final, que seria o episódio das respostas, e eu percebo que é perigoso fazer uma série em que o seu core é um mistério, ou vários mistérios agregados, e no fim não dar uma resposta clara e inequívoca, é perigoso. Normalmente termina com bastante desagrado da parte do público, que gosta que depois no fim seja tudo explicado e as pontas sejam todas amarradinhas. Normalmente, se tu não resolves o mistério, se deixas tudo muito no metafísico e no ar, sofres um bocadinho. Eu não sou assim, eu quero a resposta certinho de um bando de coisa lá, um bando de dúvida que eu tenho e tudo mais, explica esse negócio direito, de uma forma que faça sentido. Não fez sentido a explicação, mas calma, eu já chego lá. Primeiro, vão revelando aí que algumas pessoas não conseguem ver essa cidade. Só pessoas específicas conseguem, você não sabe por quê. As outras pessoas veem a cidade toda destruída. Exato. Este é um dos mistérios, que nós não percebemos porque é que isto acontece, depois mais para a frente depois nós acabamos por perceber que está ligado com emoções das pessoas, muitas delas de pessoas que lá tiveram uma passagem neste local e que tinham e tiveram alguma... não, permanecem com alguma saudade do tempo que lá tiveram, ou que deixaram lá qualquer coisa que lhes é importante. Verdade, porque a cidade já existiu e aí ela foi destruída. Todo o pessoal de fora, que não mora nessa cidade, sabe disso.
E tem todo o mito aí, que algumas pessoas até comentam, que existe uma versão dessa cidade aí que só algumas pessoas têm acesso. E começa a acontecer um bando de esquisitices. A gente descobre que várias pessoas dessa cidade, na verdade, são clones de pessoas que têm do lado de fora. E quando essa pessoa do lado de fora vem pra cidade, se ela conseguir enxergar a cidade e entrar nela, a pessoa que é o clone dela desaparece dentro da cidade. A heroína principal, aparentemente, é um clone da versão original. Só que a versão original não tem nada a ver com ela. A personalidade é completamente diferente. Sim, isto dos clones ficou muito esquisito e ficou muito mal explicado, porque supostamente aquela empresa faria clones, mas lá está, a situação, os clones desaparecem, o que fica na dúvida, pelo menos para mim, se aqueles clones eram os clones fabricados por essa empresa ou se simplesmente eram projeções do que é dito no final como a razão pelo qual tudo aquilo está a acontecer. Fica complicado, não se percebe muito bem o que é que se passa em relação a isso dos clones, se é a empresa, se é a fabricação ou até daquele aparelho que está no céu, fica assim um bocadinho estranho. Então, o mistério se ela realmente é um clone da original, porque elas são totalmente diferentes, enquanto os outros personagens que foram clonados também saíram iguais. Então, cara, cada resposta... Sim, ela praticamente assim que eu me lembro é o único personagem que é diferente da sua anterior. Os restantes, pelo menos, o que é passado, o que é demonstrado, o que é explicado na série é que são todos iguais. Os mesmos interesses, os mesmos gostos. É muita pergunta que você vai ganhando. Tem também a parte quando ela vai sair da cidade, vai tentar sair com a amiga dela que ela faz lá. Tem uma garota que entra na cidade, do lado de fora, e ela conseguiu ver a cidade, entrou lá, fez amizade com a heroína principal. Inclusive, a personagem mais carismática desse negócio. A única felicidade que você tem no final é que ela acabou feliz, mas que seja. Ela vai tentar sair lá com a heroína principal, as duas vão de férias, só que aí avisa que ela não pode sair de lá. Se ela sair, ela vai desaparecer. Porque os clones não podem sair desse local, eles só existem nessa cidade aí, que basicamente é uma recriação da cidade. É assim, eu vou ter que concordar com a opinião que ele já deu até agora e que ele vai continuar a reiterar, que é de que nada é explicado, realmente. E entram contradições entre situações similares, como esta situação, de que ninguém pode sair de lá porque senão desaparece, porque só existe dentro daquela suposta cidade fantasma, ou como se quiser dizer. Mas neste caso, dando aqui já um spoiler do final, a protagonista sai de lá e nada lhe acontece. E não há explicação para isso. Preparem-se, quem quiser ver, mentalizem-se que o final vai ser duro de aceitar. Anterior. Vai até um cara entregar uma pizza e tal, um negócio lá, e ele só vê a cidade toda destruída. E o cara que tá lá pega da mão dele, mas pra ele a cidade tá toda certinha ali atrás dele. E você fica, cara, não, isso aí é mundo digital, né? É uma explicação plausível. Enquanto estava a dar a série, e esta foi uma série que saiu com episódios semanais, palpitava na minha cabeça, deve ser isto, deve ser aquilo, mas realmente as coisas foram-se adensando e eu não estava preparado para o resultado final. Ou seja, não estava preparado para não ter explicação de nada. É por isso que algumas pessoas estão com o cérebro afetado, conseguem ver a cidade e tudo mais lá, e eles tocam, não é um holograma. Você fala, é um holograma. Eles tocam, comem, tudo tá lá e tal. E se descobre também que se você come alguma coisa dentro da cidade, afeta... Sim, outra coisa também estranha, que é, eles realmente alimentam-se, dormem lá, tudo bem, mas principalmente o alimentar, porque se aquilo não é verdadeiro, se aquilo seria uma ilusão, ou seria uma projeção, ou seria uma ilusão coletiva, o que fosse, eles não se alimentando, eles definhariam e morriam, independentemente de eles acharem que estavam a meter alguma coisa à boca. Se eles não tivessem realmente a meter comida, eles acabariam por desfalecer, e isso também é uma situação que não é abordada. Ok, que existe também ali uma perspectiva de que algumas das pessoas que lá estão são verdadeiras, por assim dizer, são os verdadeiros, alguns deles até vieram de fora para lá, mas esses também comem lá, esses que vêm de fora e que são os supostos os verdadeiros, eles vão para lá também, eles alimentam-se lá. Então como é que funciona, não é? Se aquilo tudo é, entre parênteses, uma ilusão coletiva ou algo assim do género, também mais uma situação que também não fica explicada. Afeta a sua mente. Então você para de ligar e tal, pensar a respeito da cidade e tal, você só se adequa e fica de boa lá, quase uma lavagem cerebral. Pessoas que vieram de fora, têm corpo realmente, em tese, podem comer. Então não é holograma. Se você pode comer e tal, você sobrevive lá dentro e tal, sendo alimentado. Então, claramente... Exato, é aquilo que eu estava a dizer, não é? Em relação a isso de comer. Fica um bocadinho estranho e por isso é que tu vais eliminando algumas das possibilidades conforme te vão surgindo essas situações, porque elas não vão caindo assim numa lógica normal, não é? Realmente não é um holograma, um bagulho, é um negócio físico, que existe Pois, tem que ser físico, se te alimentas tem que ser físico, não é? Senão definharias. realmente lá. E como é que você faz isso? É o mesmo local, só que para algumas pessoas existe comida, os prédios estão inteiros, você dorme, prédios estão destruídos, no original você entra e pode ir pra onde você quiser. Então, uma pessoa normal, entendeu? Ok, eu percebo. A logística também, quer dizer, tu entras num prédio que supostamente foi demolido, mas na tua perspectiva ele está inteiro, mas na realidade ele está demolido. Logo, como é que tu sobes os degraus se eles foram demolidos? Independentemente de ser uma ilusão. E então tu começas a retirar. Então não pode ser uma ilusão, então aquilo tem que ser criado, tem que ser criada a matéria. Como é que a matéria está a ser criada? E essa explicação de como a matéria no final é criada, a explicação, entre parênteses, aquilo que se consegue perceber no meio de tudo, é estranho, acho que não convence. Tá tudo físico lá. Como isso acontece? A única forma é, isso é o mundo digital. É minha teoria, desde o começo. A única explicação plausível para esse negócio é o mundo digital. Eles estão dentro do mundo, até o pessoal de fora, tá todo mundo dentro do mundo digital.
Então, assim que acontece o negócio de clones desaparecerem do nada, algumas pessoas veem no local, outras não, e conseguem interagir com o local, outras não. No mundo digital dá pra fazer tudo isso, é factível. Então foi minha teoria, por causa desde o terceiro episódio, daí pra frente, eu fiquei só reforçando. Cada vez mais, não, só tem como ser isso, só tem como ser isso, só tem como ser isso. Tem várias subtramas, mas eu não vou focar muito nisso, porque o mais interessante aqui é o mistério e o romance da heroína principal com esse cara. A gente descobre mais à frente que... Um romance que infelizmente chega ao final e fica um sabor de pouco romance. Obviamente, a intenção de que eles acabem juntos e felizes. Mas realmente fica a sensação de que, apesar do nome da série ser Generic Romance, realmente é bastante genérico nesse aspecto. Não há quase romance nenhum. É tão genérico. Não há romance quase nenhum. Não, mas a sério, faltou mais romance. Ele, nesta foto até se percebe pela cara dele, ele constantemente durante o desenrolar, ele dá uma aproximação, mas depois afasta-se. Dá uma aproximação e depois afasta-se. Dá uma aproximação e depois afasta-se. Não chegou, teve quase a beirar o cansativo. Eu acho que só não atingiu o cansativo porque a série também não tem assim imensos episódios. Esse cara era louco pela versão original da heroína principal, ela até pediu ela em casamento, só que ela acabou tirando a própria vida. Eles tinham até um caso e tal, e depois dele pedir ela em casamento, ela acabou tirando a própria vida. E aí ele acabou se sentindo extremamente culpado, porque deu uma impressão pra ele, como ela vive falando que não queria mudanças na vida dela, que ele foi o culpado. Isso só vai aumentando os mistérios e tal. Ela realmente tem essa decisão, não é? Acabar com a própria vida, e percebe-se que é através de uns comprimidos que ela toma, porque ela tem dificuldades em adormecer, e então ela toma uns comprimidos que se mostra depois em determinada altura, que ela compra assim meio, de uma forma assim meio no submundo. Ela acaba por comprar os comprimidos e supostamente acaba por ter uma overdose. Não fica muito explícito se é, pelo menos eu não me recordo de que é dito taxativamente que foi de propósito ou não. Ele ficar com as culpas acaba por ser uma forma de tu a determinada altura incutires um bocadinho mais de mistério. Ele, quando este clone, vamos chamar de clone dela, procura algumas respostas de quem ela era, porque ela não se lembra, obviamente, ele deita cá para fora. Acaba por ser um bocado até um cliffhanger de um dos episódios a dizer que foi ele que a matou. Que ele acabou por pedi-la em casamento e ela, sentindo essa pressão, calhar não sai de uma vida normal, fica um bocadinho sem explicação porque é que ela o fez, sinceramente. Eu fiquei frustrado com o final, mas eu até gostei da série, gostei da experiência. O último episódio só me não deu as respostas que eu queria ter, não é? E foi meio xoxo também, foi meio mortiço o último episódio, vou ser sincero. Mas eu gostei da série, então custa-me, eu estou aqui a tentar puxar um bocadinho ela para cima, mas lá está, não tenho grandes explicações para dar porque o próprio anime não dá explicações. Até que revela finalmente as respostas. Toda essa cidade foi gerada a partir das memórias do protagonista masculino. Por isso que a cidade é exatamente como ele lembrava as pessoas. É isto que eu estava a dizer, este é o grande spoiler. Tudo aquilo existia de acordo com as memórias deste personagem. Agora, por que raio este personagem, este ser, era tão importante ao ponto de conseguir criar, isto é quase nível, olha, estamos agora na época do Quarteto Fantástico, isto é nível Galactus. Criar, não o Galactus do filme, que esse Galactus é empurrado pela sua, mas não vamos falar disso aqui, não vamos. Mas não se percebe porque é que esta pessoa é tão especial ao ponto de criar tudo aquilo. Eu acho que é mesmo, a tentativa aqui é de criar assim um sci-fi muito metafísico, uma alegoria, algo assim desse género, porque não se percebe porque é que um rapazito normalíssimo que trabalha numa agência imobiliária tem esta capacidade de criar todo este universo. E realmente é como ele diz, tudo o que acontece, e depois é perceptível nos últimos episódios, tudo é passado num verão, é sempre verão ali, porque é sempre o verão que ele conheceu ela e que ele se relacionou com ela e que viveu com ela, e que é o verão que antecede a demolição daquela cidade. Como ele lembrava, tudo é como ele lembrava. Inclusive, alguns locais que ele demorava para visitar e tal, tinham só a versão antiga da memória dele do local. Algumas coisas que deviam estar em alguns locais não estavam, porque ele não ia para aquele local, não estava atualizado na mente dele. E você descobre também como se vê essa cidade. A pessoa tem que ter um arrependimento muito grande, tem uma sensação de culpa. O protagonista tem exatamente isso, porque ele pediu aquela mulher que ele gostava em casamento e ela acabou tirando a própria vida no processo. Então ele fica achando que foi culpa dele. E ele também tinha um apego muito grande a essa cidade. Então depois que ela foi destruída, ele voltou até a cidade destruída lá, e do nada a cidade pareceu normal de novo pra ele. E ele achou ótimo, só assim. É aquele aparelho que eu estava a falar. Aquele aparelho aparece muitas vezes durante a série e ele faz aqueles pulsares, e nós ficamos sempre com a sensação que aquilo é fundamental, e acaba por ser fundamental, porque acho que no fundo este aparelho estava a entrar em sintonia com este sentimento. Ele realmente chamou bem de arrependimento, pronto, é um sentimento que ele tinha, parece que fez que aumentou a emoção dele, o sentimento, o amor, e que em junção com aquele aparelho criou toda aquela realidade. É mais ou menos isto que eu absorvi e que
tenta passar a série. Seguiu a vida aí, então tudo bem. Só que a garota que ele gostava não voltou exatamente como ele esperava, ela voltou totalmente diferente. A desculpa que eles deram é porque ele não conhecia ela direito, tanto que ele não entendia direito porque ela tirou a própria vida. Mas como ele não conhecia ela 100%, não entendia ela 100%, ela não voltou igualzinha. Sim, ela tem pequenas diferenças, pequenas ou várias diferenças. Uma das diferenças grandes é há uma inversão no tipo de quem é que tem a abordagem de demonstrar interesse um pelo outro. Neste caso, na versão original, ele é um rapaz que chega ali a Kunlun, que é o nome daquela cidade. Ele chega ali para trabalhar naquela agência, conhece ela e ela é toda para a frentex, é toda atiradiça, é toda embora sair fora, bora para aqui, embora para ali, deixa cair a alcinha assim do nada. Esta versão nova, vamos chamar de clone, mas depois percebe-se que não é um clone, whatever. Esta versão nova é o oposto. É muito mais tímida, muito mais recatada, é ele que em determinadas alturas tem iniciativa, é completamente o oposto. E essa desculpa que ela é assim porque ele não a conhecia bem, não cola muito, porque outras pessoas que lá estão é mostrado serem exatamente aquilo que eram. Logo, ele conhecia melhor essas pessoas do que conhecia ela com quem estava. Mas a gente nunca conhece aquela máxima. Nós nunca conhecemos ninguém realmente a fundo. Nunca conhecemos ninguém verdadeiramente a 100%. Tá bem, ok, mas ele conhecia aquela pessoa melhor que todas as outras. De qualquer das formas. Não tem lógica. Tinha um bando de personagem ali que ele aparentemente não conhecia 100%. Isso aí já começa a parecer... Exato. Havia uma deles que não conhecia a 100% só porque só ela que era diferente. Ser totalmente furado. É a primeira coisa que você fica meio... né? Tem um bando de personagens que ele não conhecia aparentemente 100%, claro, e veio igualzinho, idêntico como ele lembrava. Mas a mulher que ele gostava, não. Veio totalmente... Não veio nem parecida. Devia vir parecida, pelo menos, com algumas coisas que ele não entende, mas o grosso do que ele lembrava devia vir igual. Não, e até isso ainda mais furada é... Lá está. Eu não queria estar a pensar muito, porque quanto mais penso, mais, como está a dizer, mais furado fica. Até pequenos pormenores, como ela não usar óculos, não passa pelo conhecimento ou não dele. Ele conheceu-a sempre, por exemplo, usando óculos, por isso ela não aparecer com óculos, porque ele não a conhece bem, mas ele sempre a viu de óculos. Essas pequenas coisas não têm muita lógica, né? Veio totalmente diferente. Era outra personagem, no mesmo corpo. Na verdade, parecia até um pouco mais jovem. Então, ela até parece mais jovem. Eles têm várias referências em como ela até é mais jovem e por aí fora, e não é só apenas a personalidade dela que está diferente. Então, não tem lógica nenhuma ela vir tão diferente. Era só um mistério. Isso aí já começou a levantar alguns alertas pra mim. Porque começou a dar a impressão de que era um mistério que a autora elaborou lá, mas não tinha resposta no começo. E ela acabou jogando esse migué no final. Porque não parece uma resposta plausível. Você fica olhando ali, cara, tacaram uma desculpa pra isso, mas se você pensar bem sobre ela não faz sentido nenhum. E só vai piorando a partir daí. Por quê? Bom, todo esse local foi gerado a partir da mente do protagonista e tal, das memórias dele, e tinha um aparelho lá em cima o tempo inteiro, a misterioso desse aparelho, e esse aparelho, em teoria, não fazia nada. Lá está, o tal aparelho que eu estava a falar, é este aparelho que constantemente aparece, sempre, às vezes nos finais dos episódios, para criar uma certa tensão, ou quando acontece alguma coisa, quando tem introduzido alguma novidade, algum twist no episódio, aparece sempre uma imagem deste aparelho, para tu ficares a pensar, isto deve ter a ver com aquilo, certeza que tem a ver com aquilo, e tu ficas envolvido naquilo, e às vezes notas que o aparelho faz uns certos sons, faz uns pulsares, e tu ficas sempre com aquela ideia que tem a ver com aquele aparelho. No fundo não estamos totalmente errados, realmente tem a ver com o aparelho, mas neste caso amplificado, vamos dizer assim, amplificado pelos sentimentos do protagonista. E ainda faz menos sentido este aparelho, porque este aparelho depois é mostrado ao longo da série que este aparelho foi colocado, lá está, por uns cientistas que depois também decidem abordar a cidade, entrar em Kunlun, e lá mostra-se que eles também tiveram um passado lá em Kunlun e por aí fora. Então, mas uma empresa ia estar a gastar milhões para ter aquilo no ar, sem aquilo ter uma finalidade, sem aquilo estar a gerar receita, sem aquilo estar a fazer nada, só naquela do deixa ver o que é que aquilo faz, iriam estar a pagar para manter aquilo ali. Não faz sentido. Mas na verdade era um aparelho que estava criando toda aquela cidade lá. Tá, então é o mundo digital, aquele é um aparelho no mundo digital que está criando tudo isso. Não, isso não é o mundo digital, esse é o mundo real mesmo. Ou seja, aquele aparelho do nada começou a funcionar porque o protagonista estava se sentindo culpado e tal, e o aparelho funcionou. Tem uma resposta maior para isso? Não. É isso. O aparelho nunca funcionou, aí do nada começou a funcionar com o protagonista e não tem desculpa pra isso. Ele começou a funcionar e pronto, foi isso. Então é um bando de coisas sem resposta, mas isso aí não foi como chamar erro. Pelo menos o perceber, ou pelo menos uma indicação de porque é que com ele. Claro que é assim, há uma indicação de porque com ele. Só que temos que ir para uma linguagem mesmo muito onírica, que funcionou com ele porque ele era a pessoa que perdeu o amor da vida dele e que o amor dele era tão intenso e a culpa foi tão grande que ele se destacou de todos e por isso é que a máquina ressoou com ele, ao invés de qualquer outro daqueles habitantes. Ou seja, há essa explicação, pode ter uma visão mais assim romantizada, mas lá está, fica muito à interpretação de cada um e acho que fica excessivamente aberto. Eu não tenho problemas com finais abertos ou com interpretações, mas acho que aqui ficou excessivamente aberto. Acho que podia haver um mínimo de menção, mas eu já estou um bocadinho como ele diz. A autora criou estes problemas e ela não tinha em mente as resoluções para os mesmos. Isso aí até aí tudo bem, tá?
Tudo bem. Isso aí ainda dá pra levar. O que eu quero mesmo é a resposta, como diabos esse bagulho tá gerando uma cidade completamente renovada lá, e não é um holograma, porque as pessoas interagem com tudo, comem, sobem em prédios que não existem, que foram totalmente destruídos, porque na versão original lá, que a maioria das pessoas vê, não tem como. No mundo digital isso funciona, no mundo real, no mundo físico, não dá pra fazer uma coisa dessa. Não faz sentido nenhum. Então vai me dar uma resposta muito boa pra esse negócio fazer sentido. Não. Que se dane. É isso e pronto. Só aceita. É isso. Só aceita. Mas nada. É mesmo isso que o episódio diz. Só aceita. E o episódio vai ficando cada vez mais intrigante conforme se vai aproximando no fim. Porque vai mostrando cada vez mais situações que tu te perguntas, mas como é que isto é possível? Então e isto? Então, mas como é que isto é possível? E esta situação também, como é que é possível? E aquela situação, como é que é possível também? Isso. Tipo, o final é esse. A maior dúvida que você tinha e tal, pra quando você fazer sentido e tal, não, que se dane. Não tem explicação direito pra isso não. Isso acontece, essa máquina que faz isso aí. Ou seja, a pessoa que criou não entende nada de sci-fi. Ela inventou isso na cabeça dela, que teria uma cidade que, caso as pessoas apareceriam para outras não, e a lógica física para isso acontecer, que se dane, tipo, acontece pronto, é um aparelho tecnológico que eu inventei e ele faz isso, entendeu? Lógica? Que lógica? Pra que lógica, entendeu? Eu acho que a autora queria contar exatamente uma história de um romance, mas achou que se calhar só romance em si que não seria suficiente. Eu estou para aqui a fazer um julgamento de valor completamente baseado em vozes na minha cabeça. Mas parece que ela quis criar um romance, quis pôr uma embalagem sci-fi para possivelmente captar mais interesse. E não só o interesse do público, mas até o próprio interesse das várias plataformas que quisessem adquirir este produto e até as empresas que produziram este anime. E então pareceu-me que ela, se colocasse um romance, poderia ser mais um romance, e assim colocando assim uma embalagem, um laçarote de sci-fi que teria mais abertura do público e das empresas em querer financiar este anime. Cara, olha como eles colocam o bagulho, é como se fosse um holograma mesmo, tipo, o negócio desaparece. Mas se fosse holograma, ninguém poderia entrar, não interagiria, não comeria nada lá dentro, não subiria em prédios que não tinham, bom, na versão original, caramba. Na verdade, o prédio estaria todo destruído, então a pessoa ficaria tropeçando nos destroços. Então, prédios cheios de destroços dentro, não, eles ficam bonitinhos. Exato, isso não faz qualquer sentido. Mesmo assim, eu continuo a dizer, faz menos confusão do que o comer lá dentro. E quando eu digo o comer, é mesmo as pessoas que nós sabemos, de antemão, que até são pessoas que vieram de fora, ou são pessoas que são, vamos considerar, os verdadeiros. Tal, pessoas que não existiam, tudo tá ali, cara. As pessoas, você interagia com as pessoas, no caso, quem não era lá de dentro, no caso, hologramas interagindo com hologramas é uma coisa, mas as pessoas de fora iam lá, interagiam e tal, tudo físico, era tudo físico. Os prédios, cara... Sim, eles próprios tocam-se, não é uma onda tipo o Sexto Sentido, em que o tempo todo teve ali a resposta e nós é que não entendemos porque não levamos em consideração a falta de interação física. Não, aqui existe constantemente interação física entre ele e o resto dos habitantes e outra coisa que ele não especificou, eu também não, acho eu, é que não existe no mesmo espaço a versão original e vamos dizer, o holograma ou o clone, whatever. Quando aparece um em frente ao outro, o clone desaparece. Só numa situação específica é que isso não acontece, porque tem um personagem que aparece também já muito no final, que a bem da verdade não faz muita coisa, mas cria mais essa dúvida deles coexistirem no mesmo espaço, sendo a mesma pessoa, só que num é uma criança, é bem mais novo, e no outro ele já está mais adulto, já passaram-se, eu não sei agora, não me lembro quantos anos passaram, mas passaram alguns anos. Na criança nós passamos o tempo todo a achar que é uma menininha e afinal é um rapaz vestido de menina. E então por isso é que nós não percebemos quando aparece, já nos últimos episódios aparece essa nova personagem masculina, não entendemos que é o mesmo. E então é a única situação em que o verdadeiro e o clone estão frente a frente, inclusive falam um com o outro e o clone não desaparece. É muita cara de pau você pegar e botar o aparelho que faz isso, porque não faz nenhum sentido. E a pessoa claramente fez isso, não tem a mínima ideia. Está furioso, está furibundo com esta situação. Entendeu? Ela criou um negócio que é sci-fi, eu gosto de sci-fi, vou criar esse negócio aqui. Mas faz sentido? Eu não tô nem aí se faz sentido. Eu acho que não é gostar. Mais uma vez, não estou a basear em nada. Estou só aqui a conversar com vocês. Eu acho que foi por uma questão talvez comercial. Porque tu quando gostas de sci-fi, tu gostas de dar respostas, não é? Tu gostas de mostrar o twist, tu gostas de mostrar a explicação. O sci-fi é um bocado isso, não é? Não é só meter coisas, não. Tu gostas também de dar aquela tua explicação do que é que está a acontecer e porque é que está a acontecer. E além disso, aqui o sci-fi nem é assim tão presente. Só aquela máquina no ar é praticamente a única coisa de sci-fi que aparece, é a única abordagem. Por isso, mais uma vez, eu digo, eu acho que não foi pela autora ter um prazer fantástico em pôr sci-fi. Senão ela teria feito mesmo, se calhar, uma odisseia no espaço, um romance no espaço, não é? Se fosse uma coisa mais, um sci-fi mais clássico. Não, eu criei pronto. Eu nunca mais vejo nada dessa autora. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque se foi sci-fi, então... Eu vou ver na mesma. E não é porque eu gostei muito ou gostei pouco do Kunlun. É porque eu sou muito distraído com os autores. Não dou muita atenção. Já eu sou péssimo com nomes. Isso é a primeira coisa que eu tenho. Eu sou péssimo para nomes. Nunca me lembro do nome de nada. E como tal, ela vai-me aparecer e eu não vou reconhecer. Por isso, eu de certeza que eu vou continuar a ver ou a ler coisas. Pior ainda, porque seja lá o que tiver de mistério, não vai fazer sentido nenhum no final. E piora.
Porque a cidade toda acaba desaparecendo no final, porque a moral toda do negócio era o protagonista aceitar a morte da mulher que ele gostava. Ele não aceitava a morte dela. E devido a isso, a cidade continuava existindo e tal. Quando ele começou a ficar em conflito com isso, e finalmente aceitou que ela morreu, teve um desenvolvimento de personagem, aí a cidade toda acabou. E se a cidade acaba, a clone dela também vai morrer, né? Não, ela sobreviveu. Pô, Marco, como? Pronto, ele já está a dar um spoilerzão também do final, então eu vou também prega fundo. Exato, é aquilo que eu estava a dizer, ela acaba por sair de lá, ao contrário dos outros clones, ela não desaparece, e inclusive a última cena é, ele fica lá dentro, e aquilo desmorona e tudo, e não sei o quê, e ficamos sem perceber se ele ficou lá dentro, se morreu lá dentro, se o que é que aconteceu. E então a série termina com ela a tomar um café, sei lá, em Tóquio, sei lá onde é que aquilo se passa, não sei onde é que é, numa cidade, mas nota-se que é numa cidade grande. Ela está a tomar um café, passado... Aquilo tem uma passagem de tempo, 3 meses, uma coisa qualquer, e ela está a tomar café e tu ficas assim, bem, isto deve estar a acabar o episódio, deve acontecer agora uma coisa, e acontece, realmente acontece, está ela a tomar café e aparece ele, senta-se ao lado dela, com uma grande calma, e ele, então mas, eu tive que resolver umas cenas durante estes 3 meses, e acaba o episódio. E acaba o episódio. Tu não sabes o que é que ele teve a tratar ou não teve a tratar. O que é que ela teve a fazer também naquele período. Como é que foi a vida dela. Nada a explicar. Ela não arranjou ninguém. Não conheceu ninguém também durante aquele período. Estão ali os dois e mesmo do género... aquilo tudo aconteceu. Ela não sabe se ele ficou vivo, se ficou morto, o que é que aconteceu. Ele também não sabe se ela ficou viva, se ficou morta, o que é que aconteceu dela cá fora. E eles encontram-se e a coisa foi assim um bocado fria. E é isso que eu também reforço a minha ideia de que isto de romance também não tem muito. Porque ao mesmo tempo que a criadora quer contar uma história de um romance, de um amor tão forte que criou uma realidade, ao mesmo tempo parece que explora pouco esse romance. Fica esquisito. Não tem resposta pra isso também. Ela sobreviveu e pronto. Tudo é furado, esse final é todo furado. Só que, óbvio, tem gente que não liga pra isso. Então esse pessoal não tava nem notei isso e tal, nem tava pensando muito nisso. Eu só notei, legal, que ele é bonitinho e tal, ela ficou viva. A Loura lá achou um par pra, no caso, ser o interesse romântico dela, então resolveu virar... Este é o tal personagem que entra no final e que nós descobrimos já nos últimos episódios, que é a versão adulta, por assim dizer, daquela menininha que foi amiga delas durante grande parte da série. Ele está aqui a dizer que foi um par romântico. Eu não sei se fica com essa sensação que era um par romântico. Em última análise, não houve nenhuma interação física entre os dois. Não se vê eles a beijarem-se, não se vê eles a agarrarem-se, não se vê eles a casarem-se, não se vê eles a dizerem ok, então agora estamos juntos, ou vamos namorar, ou estamos a namorar. Eles aparecem assim, partem os dois de Kunlun a determinada altura juntos, mas tipo, como podiam estar aí como amigos, e voltam também os dois juntos para receber a protagonista, quando ela sai de lá, mas também sem interação, sem intimidade. Eu acho que esta série faltou intimidade, tal coisa de ter faltou romantismo, porque também faltou um bocadinho de intimidade entre os personagens que supostamente estariam conectados de forma mais íntima. Casal, isso é ótimo, essa parte é boa. Mas, como ela sai, não ligo, pelo menos ela saiu, ela vai viver. A resposta pra isso não importa. Tem gente que pode pensar assim, eu não consigo fazer isso. Eu quero respostas lógicas, tudo fazendo sentido, tudo encaixadinho ali. Eu também gosto. Eu não importo que fique alguma coisa para a interpretação, desde que a interpretação também faça lógica. A questão é que eu tenho alguma dificuldade em encontrar a lógica mesmo na minha interpretação. Ou seja, eu já mencionei aquilo que eu interpretei, aceito, mas sinto que estão aqui algumas pontas soltas. E é tudo menos o que tem aqui. Aquele aparelho lá é totalmente sem sentido, a coisa mais viajada que eu já vi na cabeça de alguém, né? Esse aparelho aí, o que ele faz, não faz sentido nenhum, e como ele faz, e como é executado, cara... Sim, isso não é explicado e como eu disse mais uma vez, aquilo está ali, permanece ali, ninguém o tira de lá, não se percebe que aquilo tenha sequer manutenções ou aquilo está no ar a gastar, não é? Está a gastar obviamente recursos àquela empresa, permanece ali e sem se perceber muito bem o que é que faz, o que é que não faz, não funcionaria até o momento em que funcionou com aquele personagem, também está assim envolto em mistério, não se percebe se tem lá alguém lá dentro a trabalhar ou a pôr aquilo a funcionar, é pouco explorado. Só apanhamos takes, imagens daquele aparelho sempre assim, de longe, nunca o que é que se passa lá dentro, se aquilo tem alguém lá dentro, se não tem. Há tempos que eu não fico tão nervoso com o final. E pior, porque a heroína principal vai embora com a amiga dela aí, ela não desapareceu, como não tem resposta, só aceita e pronto. E olha com o aparelho que criou ela, criava tudo isso, o aparelho já era. Entendeu? O aparelho desaparece também. Pronto, o aparelho não era físico, também desaparece assim. Ele tem razão, é complicado. Ele não existe mais, ele desapareceu lá. Então, em tese, tudo que ele criou já era. Não, ela tá viva e pronto, só aceita. E mostra anos depois, ela se acostumou muito, ela tá trabalhando. Esta é a tal cena que eu estava a dizer. Aparece no passado uns. Acho que é 3 meses, se não me engano. Posso estar errado. Mas acho que passaram uns 3 meses e esta é a tal cena. Ela está ali no género a tomar um café, a ver umas fotografias ou uma coisa qualquer. E ela aparece ali do nada, senta-se do lado, então está tudo bem. E ela, então, está tudo, onde é que tu andaste? E não sei o quê. Não, tive a tratar de umas cenas. Ok, tudo bem. Aquilo começa a afastar-se, a câmera a afastar e acaba o episódio. Normal. E aí do nada aparece o cara lá e reencontra ela. Ele disse que precisava acertar algumas coisas da vida dele. E aí se reencontrou com ela e acabou aí. Pô, Marco, então... É um final meio feliz, de romance, eles terminaram juntos.
Não sabemos. E simplesmente foi exatamente assim. Eles estão os dois, ele diz, estive aqui a demorei uns tempos para resolver umas coisas e afasta-se a câmara e a série acaba. Não exatamente, tipo, eles dormiram juntos, chegaram a dormir juntos no momento lá, mas o romance entre... Mas não nesta parte final. Eles tiveram intimidade, neste caso, dormiram juntos, mas tipo, a meio da série. E depois era aquele bate e foge, não é? Eles deitaram-se, dormiram juntos, ela sempre mais honesta com os seus sentimentos, né? Também mais a leste do que estava a acontecer, como é óbvio, ele sabia o que estava a acontecer, ela não. E ele dorme com ela, mas depois dá para trás, não, é melhor a gente só ser amigos, ela também fica baralhada. Ele, em certa medida, também é um bocado cruel, também passa assim uma sensação de crueldade, ou seja, isto não é assim, este generic romance não é assim tão romântico como quer passar. Eles tinham aquela química porque parecia sempre que esse cara era apaixonado mesmo pela antiga, a versão antiga dela. A nova ele tava usando de substituta, mas não era apaixonadaço por ela, não ligava tanto assim pra ela. Até fica um bocado triste, porque ele no fundo passa um bocado essa melancolia constantemente. Eu não estou a dizer que não o passe bem, mas fica sempre a ideia que ele está triste, mesmo estando com ela, parece estar amargurado, mesmo estando com ela. Um romance assim um bocadinho deprê. Eu comecei a ter muito essa impressão no final, principalmente, que ele gostava dela, mas era mais um apego à versão antiga do que realmente gostar da versão nova dela. E eles terminam assim, falando numa mesa, enfim. Você não sabe se eles vão acabar realmente como um casal ou não. É aquele final. Imagina o resto aí. Não basta todas as coisas sem sentido nenhum que aconteceram, o bando de respostas que você não teve, de como funcionava, como isso era possível e tal. Fora tudo isso, todo esse queijo suíço nessa história, ainda termina com um final. Imagina o resto aí. Se eles vão ficar juntos, mostra que eles ficaram juntos. Mostra eles casando e tal, juntinho, mostra um restaurante. 5 segundos, 10 segundos, você não precisa de muita coisa não. Bota 1 minutinho só. Você bota lá umas fotinhos deles e tal com o tempo, eles ficaram família, tiveram um filhinho, pronto, acabou. Um clássico. Acontece em 500 mil filmes, esta situação, ele está perfeito nesta avaliação. Seria uma maneira muito fácil, muito simples, mas eu acredito que a autora não quis explicar, quis deixar na interpretação. Muitas das coisas ela quis deixar na interpretação. Eu acho que não foi satisfatório e eu, como eu disse, eu não fui pesquisar, mas acredito que muita gente não achou graça a este final. Então é pra ter um final assim? Coloca o caramba. Não é? Não, eles não ficaram juntos. Caso o cara, na verdade, não gostava dela e tal, ele superou a outra, que era a que ele gostava e ele perdeu, e essa aí ele não é apaixonado por ela. E ela seguiu a própria vida. Beleza! E se calhar é mesmo isso que no fundo transparece. Pensando bem, ele realmente mesmo na forma como eles se encontram nesta cena final, ele também não demonstra que ultrapassou tudo e que está pronto para começar uma nova vida com ela. Nem por isso. Agora vou fazer um bocadinho de cineasta. Não houve aqui aquela situação dela estar com a mão assim em cima da mesa, a câmera foca a mão dela e vem a mão dele por cima e mete a mão por cima da dela e ele olha para ela e ela olha para ele, tela preta. E acaba a série. Não houve esse momento em que dissesse assim, não, ele ultrapassou tudo e depois de tudo isto que aconteceu, eles acabaram por ficar juntos. Nada disso. Então mostra que eles seguiram a própria vida e não ficaram juntos também. Escolhe um final, entendeu? Não bota esse negócio aí... Agora você imagina o resto aí. Não faz isso, pô! Eu tô vendo um negócio pra não imaginar, caramba. Eu tô vendo a sua história pra não ter que imaginar. Se for pra imaginar, eu crio minha própria história e imagino, caramba. Eu não quero ver... Foi o que eu acabei de fazer, né? Acabei de criar aqui já um enredozinho. A história dos outros pra imaginar o resto aí. O caramba que é pra fazer isso. Então, olha... Cara... ainda bem que tem esses vídeos. Ele é bom, dá pra botar todo esse ódio pra fora. Porque eu tava muito frustrado com esse final. E é a segunda vez que eu reclamo desse final. Porque eu já fiz um desabafo lá no vídeo dos membros, quando acabou. Eu já fiz pra eles lá, porque eu tava comentando semanalmente esse anime. Então eu já fiz um desabafo lá. Aí eu tava tendo dúvida, pô, quando fizer um vídeo tal a respeito, talvez seja mais calmo e tal. Não, ainda tinha muita coisa dentro. E eu não recomendo esse anime, mas de jeito nenhum. Eu recomendo a verem, porque ele é gira, entretém. Não é muitos episódios, não é? Não é muitos episódios. Para quem está habituado a ver, se calhar, Naruto e Dragon Balls e principalmente One Piece, isto não vai doer nada, não vai custar nada. Isto são meia dúzia de episódios. Se não me engano, 12... 13, uma coisa assim qualquer, ou seja, curtinhos, aquele típico episódio de 20 minutos, passa rápido e acaba por ser agradável, acaba por ser uma experiência agradável de ver. Pô, Marco, mas eu gostei do fato que eles terminaram juntos, ela terminou viva, pelo menos foi um final meio feliz. Tá. E muita gente realmente não ligou pra nada que eu falei. Caso resposta e tal, muita gente não liga pra esse tipo de coisa nas histórias, entendeu? Eles só querem, não, ficou feliz. É assim, o final é feliz, no sentido que ela sobreviveu, eles acabaram por ficar meio juntos, nem que seja como amigos, whatever, mas apesar de dar a impressão que acabou tudo bem, não ficamos com a sensação uma sensação positiva de que, yupi, eu acho que não teve, esta série não teve a recompensa. Acho que foi isso que faltou na série. Recompensa no final, não é? Ok, ela sobreviveu, ok, ele também sobreviveu no final daqueles e foi ter com ela, mas não houve uma interação entre os dois, não houve um carinho, não houve uma interpretação de que realmente eles ficaram juntos de forma definitiva e que a partir daquele momento o amor entre os dois iria ser absoluto. Não fica nada disso. E então acho que falta ali a chamada recompensa. E junto, não importa, o resto tudo não fez sentido. E tudo bem, aí eu gosto de cada um. Ninguém tem obrigação de ligar para os mesmos fatores da história que eu me importo. Mas pra mim foi
um banho de água fria. O final dessa história tudo cagado, sem sentido nenhum. A única coisa que prestou, que eu poderia elogiar, é que teve o desenvolvimento do protagonista, que é ele superar a morte da outra. Todo aquele mundo lá foi gerado pelo fato dele não conseguir fazer isso, então ele consegue no final, tem uma Ele utilizar a expressão a morte da outra é mesmo de quem ficou aborrecido ao máximo com a série. mudança, uma evolução por parte dele. Então, esse aspecto dá pra elogiar. A heroína principal também decidiu se aceitar como ela é, ignorar a versão anterior dela. Ela ficou mais confiante também ao longo da história e tudo mais. E essa personagem aí, que eu achei bem legal, super carismática. Isto é um ponto forte da autora. Ela realmente passa a sensação... Aliás, os dois protagonistas. Ela passa a sensação de que ela é uma pessoa perdida, que lhe falta qualquer coisa, mas que ao mesmo tempo, primeiro, tenta se encontrar na pessoa que ela supostamente era no passado e depois aceita-se como uma pessoa nova e uma pessoa diferente. E o protagonista também tem a mesma situação, também percebe-se que uma pessoa tem ali uma amargura, tem ali alguns momentos de aproximação e de frieza com ela, percebe-se o luto que ele está a passar por dentro. Ou seja, os protagonistas são bem explorados e bem desenvolvidos. Terminou feliz. Ela teve desenvolvimento pra ela também, ela resolveu o conflito dela com a mãe que levou ela aí. Obviamente é apresentado o dilema dela, a tal situação com a mãe, a exploração que ela sofreu também, da parte da mãe e por aí fora, e por isso é que ela se tenta reinventar e até mudar o look, mas não acho que tenha sido assim um personagem que tenha sido altamente desenvolvido, até porque o foco estava mesmo nos dois protagonistas. Pra aquela cidade, no fim das contas. Então ela conseguiu amadurecer, ela mudou alguma coisa do começo ao final da história, e ela conseguiu um par romântico. Eu vou ser um bocado exagerado, mas foi do tipo, ok, eu estou feliz, agora aconteceu isto, ok, agora já estou triste, ou o inverso, eu estava com um problema, aconteceu isto. Ou seja, é mais rápido, o desenvolvimento dela é assim, tal. Pronto, não o que acontece com os dois protagonistas, que é aquilo que eu estava a dizer. Os dois protagonistas, já têm muito mais tempo, tela, não é? E vai sendo bastante gradativo o desenvolvimento deles, com muitos cuidados, com muito contexto. Pra ela também. Que, de novo, poderia ter mostrado eles juntos e tal, junto com o casal principal, mostrava os dois, que viraram basicamente dois casais, que ficaram juntos por muitos anos. Eu volto a reafirmar, eu não fiquei muito com essa sensação que ela e a outra rapariguinha, que depois afinal era um rapaz e cresceu, e eu não fiquei muito com essa sensação. Até interpretei, em certa medida, que esse rapaz que se vestia de menina teria algum interesse até em fazer uma mudança de género, uma coisa qualquer. Até fiquei com a sensação que ele sentia-se uma mulher num corpo de um homem, para ser sincero. Não, nada. Não que não pudesse, não que não pudesse uma mulher num corpo de um homem se interessar por outra mulher, não é isso que eu digo, mas não me passou essa vibe. Então até pra elogiar alguma coisa, pra pegar as partes boas, você ainda fica nervoso com alguma coisa. Então uma história que começou muito bem, um mistério realmente que era instigante, tinha umas respostinhas, porque você dava esperança que ia ter a resposta completa, porque tinha umas respostas aqui e ali, aí te davam mais perguntas, então ia seguindo assim, tava bem construído. E aí aquele famoso cagou tudo no final, porque na hora de responder a parte mais importante, a autora não tinha a mínima ideia de como responder aquele negócio. É assim, pronto. Que viagem. Eu adoro sci-fi e tal, mas tem que ser bem feitinho, bem explicadinho, as coisas lá. Sim, o sci-fi é perigoso. O sci-fi é muito perigoso. Se tu não explicas as coisas, vai dar confusão. Sentido, lógica, não esse negócio aí, tirado do meio da bunda. Então, cara, e nem explicação do que o aparelho começou a falar com o protagonista e tal. Não tem explicação pra isso não. Começou a funcionar com ele, pronto, depois desapareceu e pronto, e é isso. Cara, é tanta coisa meio jogando por debaixo do tapete que, cara, não tem resposta pra isso não, que se dane. Então, ai, que nojo. Pronto, ele já está aqui a terminar. Esta foi aqui então a sensação, o desabafo do Intoxia Anime. Eu gosto de dar uma notazinha no fim para cada obra que eu vejo e quero dar aqui uma nota para Kunlun Generic Romance. Brrrrum, feios tambores. Brrrrum, vou dar nota 7. 7 a Kunlun. Isto de dar notas é meio caminho para correr mal, porque eu não estou a tomar nota das coisas. Vou certamente dar notas similares a obras que eu próprio acho distintas. Mas isto é só para dar esta nota é só uma brincadeira para dar uma ideia mais ou menos do que é que eu achei. Chega então ao fim este meu vídeo. Peço-te então que subscrevas aqui o canal, deixes um comentário e um like para dar força. Segue também o Intoxia Anime e até mais.